Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo atentamente aí as palavras dos senhores vereadores que antecederam, que fizeram uso da tribuna, o vereador Guilherme dando uma pincelada no que diz respeito à nossa Constituição Federal e aquilo que nós temos de autonomia e até porque não dizer uma missão, que é a missão de fazer o nosso trabalho. O vereador Bernardo também, vereador Enio. O vereador Enio é bem amigo do PT. Né? E o vereador Bauer dando uma lição aí, dando uma aula de essa dos dois copos de cerveja, o cidadão por dia só não pode dirigir, né, vereador? E a polícia rodoviária pegar ele, ou qualquer polícia pegar ele, e se fazer uso do bafômetro, ele está na roça. Senhores vereadores, mas só para descontrair, né? Quero nesse momento, como já foi dito por alguns dos senhores vereadores, dia 18, próximo passado, foi o dia do médico. E para tudo há um dia, né? Acho que praticamente para todas as categorias existe um dia alusivo, um dia para ser relembrado. E acho que esse dia também é um dia bastante importante. Trata-se do dia do profissional que, abaixo de Deus, é aquele que cuida da saúde do povo, aquele que busca conhecimento, busca se aprimorar ao longo dos anos, das décadas. E enquanto perdura a carreira, buscando informação, buscando conhecimento para fazer frente aos desafios do dia a dia, e que são muitos. Por isso quero nesse momento parabenizar, mesmo porque nós temos um companheiro vereador que é médico. Eu não sei se é a primeira vez na história de Pelotina que nós temos um vereador médico, ainda não busquei essa informação, mas pelo menos desde que moro em Pelotina é a primeira vez que estamos tendo e que para nós é importante. E por isso quero parabenizar a pessoa do vereador Bernardo Alonso, todos os médicos do nosso município, todos os médicos do nosso estado, do nosso país, e por que não dizer do mundo, que tem feito dado a sua parcela de contribuição, ajudado para minimizar os sofrimentos, as dificuldades das pessoas no que diz respeito à saúde. Senhores vereadores, eu prefiro até me ater mais às questões nossas aqui, local. Eu e o vereador Roberto Vilela somos autores de um requerimento 045/2013, que está tramitando na sessão do dia de hoje. Eu tenho me preocupado muito, senhores vereadores, porque eu tenho acompanhado há pelo menos 24, 25 anos a história política de Pelotina, todas as administrações de 1988 para cá. Eu já disse em outras oportunidades, volto a dizer que quando eu me mudei para Pelotina, peguei apenas 2, 3 meses do final da administração do saudoso prefeito Quito Abrão de Lázari. E aí acompanhei a administração do Márcio da Silva, do Luiz Ernesto, depois do Val Borborim, depois do Luiz Ernesto de novo, depois do prefeito Elias de Oliveira, depois do novo Luiz Ernesto e agora o prefeito do CD. E a gente tem acompanhado, independentemente do lado que a gente precisa acompanhar. Eu tenho percebido, tenho prestado bastante atenção, de que o município, as administrações nos últimos tempos, está devendo bastante para a classe empresarial de Pelotina. Principalmente no que diz respeito ao pequeno, ao iniciante, aquele que tira de onde não tem, para tentar se fazer alguma coisa. E quando eu falo isso, estou me referindo, na verdade, a esse requerimento que pede informações em relação às nossas incubadoras industriais. Nós temos um parque industrial adquirido aí aproximadamente 30 anos,
ou até mais. Um parque industrial que sofreu muitas críticas, e eu até concordo que naquela época as críticas sofridas por se tratar de um parque industrial que estava, segundo algumas informações, em lado oposto da cidade, ou longe da cidade. Mas eu até acredito que o prefeito da época, embora era tratado como pé de chinelo, acho que ele tinha uma visão muito boa, tinha uma visão importante. Acho que ele acreditava e apostava no crescimento de Palotina. E por isso ele fez a aquisição daquela área, e foi uma área que ficou, de certa forma, um tanto conturbada, criticada por muitos, e eu me lembro que até alguns que lá se instalavam achavam que não era um bom lugar. Pessoas que foram feitas doação da própria área da escritura pública, outros foi feita apenas a cedência e acabaram contraindo empréstimos, altos empréstimos. Eu não sei até se ainda não tem alguma área que está sob júdice, até pouco tempo tinha área sob júdice. Mas de qualquer forma, os prefeitos fizeram alguma coisa, mas eu acredito, tem deixado muito a desejar. Nós temos hoje, se nós vamos dar uma olhada, andarmos um pouco na periferia da cidade, nós vamos ver N palotinenses começando o seu próprio negócio lá no quintal de casa, lá no fundo de casa, com uma dificuldade enorme. E nós somos um município com uma receita considerável, e nós não temos, o município de Palotina não tem investido nos últimos anos na compra de nenhuma área, aquisição de nenhuma área para que se amplie um parque industrial moderno, porque às vezes nós temos uma visão de pensar grande, e às vezes pensamos tão grande, ou seja, é a mesma coisa do cidadão que entra numa rodovia e mete o farol alto, desculpa a expressão, na cara de quem vem e encontra. Então o cidadão ele não está nem preocupado se o seu semelhante vai se trilhar, se ele vai para o meio da roça, que no prefeito foi há poucos dias, né? Não sabe o que vai acontecer. Por quê? Uma falta de consciência. É preciso que se dê luz baixa. Às vezes, as administrações às vezes pensam que a situação é tão grande que acabam esquecendo do pequeno. E o pequeno, muitas vezes, fica à mercê. E isso, infelizmente, tem ocorrido em Palotina. Vou mais além. Dessas incubadoras existentes em Palotina, eu tenho conhecimento, não quero nem adiantar aqui nomes, mas acredito que virão as informações, é isso que nós estamos pedindo hoje. Empresários que nem precisam, nem tem necessidade. A incubadora, médico que está aqui, vereador, como é que se coloca um recém-nascido na incubadora? Eu vou usar o meu popular aqui, doutor Bernardo. É porque ele está precisando de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho é 10 dias, um mês, 2, 3. Ele saindo daquele momento crítico do momento, o que vai acontecer? Ele vai sair da incubadora. Ele não pode permanecer na incubadora por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. A incubadora industrial ela nada mais é do que o pequeno investidor está recebendo incentivo do município, da administração, para que ele ganhe um pouco de velocidade. E aí pode ser 2, 3, 4, 5 ou até 10 anos, não interessa. Agora, é preciso que se respeite esses prazos. Porque eu acho que o empresário que começa o seu negócio, ele tem um prazo de 3, 4, 5 anos, ele não consegue, ele depende de ficar mais tempo ali, alguma coisa está errada. Ou ele tem que mudar de profissão, de atividade, ou não está administrando bem o seu pequeno negócio. E aí o município não pode, porque na verdade ficar aguentando esse tempo, porque ali é uma incubadora industrial. É por um período curto, um período transitório. Passado esse período transitório, tem que se dar a vez para outros, porque tem outros que são necessitados, precisam. E se Vossas Excelências deram uma volta aí na cidade, vão ver muitas pessoas reclamando, pedindo, solicitando. E por outro lado, a gente vai ver que tem pessoas, primeiro, ocupando um espaço público, uma incubadora industrial, que nem necessidade tem.
Por outro lado, vai ver algumas pessoas lá há muitos anos. Há muitos anos. Eu espero que as informações venham corretamente, acredito que virá. E se as informações virem corretamente, nós vamos detectar isso aí. Então, eu não sei o que está faltando. Se é um pouco de pulso da administração. Acho que o prefeito, nós estamos aí, já adentrou ao 10º mês de administração. Claro que se tem que se dar um tempo até se encontrar a equipe, até se resolver as situações, mas acho que já é hora. É tempo, até porque o próprio cidadão que está ocupando aquele espaço, ele tem a consciência que tem outros que precisam, são necessitados, e eles precisam também daquele espaço. Então acho que é importante chamar essas pessoas para uma conversa, porque nós estamos preocupados. Estamos preocupados porque às vezes se pensa nas grandes coisas, e é importante se pensar nas grandes coisas, mas é muito mais difícil se pensar nas grandes coisas do que nas pequenas. Alguém pode dizer, mas o vereador é muito medíocre, o vereador pensa pequeno. Não, nós temos que pensar dentro da compatibilidade. Pensar grande quando é necessário, mas pensar no pequeno, porque quando nós pensamos no pequeno, nós não estamos pensando pequeno. Às vezes é o contrário, quando se pensa no pequeno, está pensando no grande, porque o pequeno se contenta com pouca coisa. O grande, muitas vezes, não se contenta com pouca coisa. Aliás, chega até o ponto de dizer, estão fazendo porque são obrigados. Você concede uma parte? Concedo a parte ao vereador Roberto Vilela pelo tempo que Vossa Excelência julgar necessário. É rapidinho. Aliás, o que faz esse Brasil crescer são as médias, pequenas e médias empresas. Quer dizer, não são as grandes empresas, são importantes, são, mas são as pequenas que movem esse país, pode ter certeza absoluta. E aqui não é diferente, o exemplo da Cevale. A Cevale, ela não é composta de grandes agricultores, não, ao contrário. Então, eu acredito que a administração pública também tem que olhar esse lado das pequenas empresas, né? Mas olhar com carinho. É o que nós estamos fazendo. Quer dizer, a população nos cobra. Por quê? Por que essa empresa está lá? Ela precisa. Mas quanto tempo essa empresa está lá? Quer dizer, a resposta nós vamos ter em questão de tempo. Vamos dar publicidade exatamente a isso. Muito obrigado. Eu agradeço, nobre vereador. Como estava dizendo, é preciso, e nós temos condições para isso. É só, acredito, senhor prefeito, fazer os aportes necessariamente corretos, se priorizar, porque tudo que se prioriza, se faz. Eu acho que nesse momento aqui precisa-se de uma prioridade muito grande para o munícipe palotinense, que precisa um pouquinho aí da mão do poder público para que possa fazer frente aos seus desafios. Eu estava ouvindo hoje a entrevista do senhor prefeito de Maripá, todo eufórico, feliz, contente, pelo investimento que a Universidade Federal está fazendo no seu município. Há poucos dias estava ouvindo também o prefeito de Toledo, Beto Lunite, também eufórico, feliz, pelo investimento, sem nenhum custo praticamente. Uma vez que a Universidade Federal se instalou na região, mais precisamente em Palotina, há 20 anos atrás. E quem pagou por isso foi o palotinense. Não foi o toledano, não foi o maripaense, foi os palotinenses. E hoje estão colhendo os frutos. Os frutos do palotinense que se esforçou muito nos primeiros anos para que a universidade estivesse aqui.